Olá, está no ar o Jornal da Câmara. Foram instaladas nesta segunda-feira 2 comissões parlamentares de inquérito para investigar supostas irregularidades em compras realizadas pela Secretaria Municipal de Educação. A semana começou movimentada no Legislativo com a instalação das 2 comissões que vão investigar a compra de livros, eletrônicos e outros materiais por parte da SMED. Ambas as comissões, compostas por 12 vereadores, se reunirão semanalmente no plenário e têm o prazo de até 120 dias, podendo ser prorrogado por mais 60 dias para concluírem seus trabalhos. Embora tratem sobre o mesmo assunto, as 2 comissões devem funcionar de forma independente. Segundo a diretoria legislativa da Casa, são legítimas, pois cumprem os 3 requisitos necessários para sua instalação. Possuem prazo e fato determinado e também possuem a assinatura de pelo menos 1/3 dos parlamentares. As CPIs funcionam da seguinte maneira: elas têm uma reunião de instalação, que é o que vai acontecer hoje. Nessa reunião de instalação pode ocorrer já a indicação dos relatores, dos vice-presidentes e a elaboração de um plano de trabalho da CPI. Plano de trabalho esse que pode contemplar a requisição de documentos, oitiva de pessoas e no final é feito um relatório geral com as considerações e as indicações que entendam devam ser feitas. A primeira CPI instalada será presidida pelo vereador Idenir Sequim. Conforme o líder do governo na casa, tudo será esclarecido tendo em vista que, segundo o parlamentar, não houve irregularidade na compra dos materiais, mas sim problemas de logística e distribuição, que já foram solucionados conforme o vereador. Estabelecemos às quintas-feiras às 10 horas para darmos continuidade à CPI. Hoje elegemos o relator e o vice-presidente. Como relator, escolhemos o vereador Mauro Pinheiro e como vice-presidente o vereador Márcio Binzeli. Tenho certeza que nós vamos fazer uma CPI esclarecedora. O que interessa para o governo, o que interessa para a sociedade é esclarecer os pontos de interrogação colocados tanto pela situação quanto pela oposição. A segunda CPI instalada se reunirá nas segundas-feiras às 10 horas da manhã e será presidida pela vereadora Mari Pimentel. A vice-presidente será a vereadora Cláudia Araújo e o relator o vereador Roberto Robaina. Conforme a proponente da CPI, o objetivo é esclarecer as possíveis irregularidades para que elas não se repitam. O que motivou a CPI é um exercício da fiscalização, eu como vereadora. Então, eu como vereadora fiscalizei nas escolas, vi muitos materiais acumulados e nisso nós fomos para os contratos. E o meu time começou a constatar que a metodologia que estava sendo feita para os contratos não era algo usual e pulava etapas. E para isso nós começamos a debater, buscamos informações com a prefeitura, buscamos aí maiores dados e não foi de fácil acesso e alguns ainda nem tivemos. E por isso protocolei a CPI. Agora aqui no Jornal da Câmara recebemos o diretor de esportes da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude, Rodrigo Kandrick. Vamos falar sobre o projeto para pessoas com deficiência que ocorre na Orla do Guaíba. Diretor, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Câmara. Obrigado pela presença. Olá, Clayton. Olá a todos os ouvintes da TV Câmara. Para nós da Secretaria de Esporte é uma satisfação a gente poder estar aqui hoje, podendo falar um pouquinho mais sobre o nosso projeto Ola para Todos, que atua um pouquinho com a questão do paradesporto e as outras crianças que necessitam desse projeto. Perfeito. Diretor, fala um pouquinho então, amplia para nós essa informação, né, de como é que está funcionando esse projeto, né, como é que tem sido a dinâmica ali para receber o pessoal. Bom, primeiramente, volto a falar, para nós é uma satisfação a gente poder estar aqui hoje falando um pouquinho desse projeto. Bom, quando nós inauguramos a Orla 3 da cidade de Porto Alegre, através da nossa administração, o que aconteceu? O prefeito sempre nos cobrou da Secretaria de Esportes que a gente pudesse potencializar atividades para as crianças ali. Quanto mais crianças a gente poder utilizar no seu dia a dia, para nós era muito importante. Sabendo das dificuldades que a gente tem de RH, porque nós não só temos a Orla, nós temos 17 equipamentos esportivos na cidade. São 17 equipamentos ao longo da cidade como um todo, Ceprima, Secores, Secopan e assim sucessivamente em toda a cidade mapeada. E nós temos o serviço da Orla, então nós não tínhamos como vestir um santo e desvestir outro santo. Então nós não tínhamos como tirar um professor de um Secores, de um Secopan e colocar na Orla para a gente poder atender. Aí que veio o pulo do gato. O prefeito nos chamou e prontamente a secretária Débora, na ocasião, nós fizemos uma reunião com os clubes
com os clubes sociais da cidade, onde nós disponibilizamos aquele espaço para a gente poder fazer um atendimento para a criança. Então, o atendimento do projeto Ola para Todos, ele tem como finalidade atender as crianças em situações de vulnerabilidade e atender ao paradesporto. Então, a gente atende terças e quintas-feiras pela parte da manhã, pela parte da tarde com o clube social. É importante a gente falar, pela parte da manhã nós temos o atendimento do SESC, o SESC disponibiliza um RH, um professor, para a gente poder atender a entidades conveniadas com a Fundação de Assistência Social. Então nós atendemos o Instituto Calabria pela parte da manhã e atendemos a instituição CEDEL pela parte da manhã e atendemos também na parte da tarde com a ABB. De manhã a gente atende com o SESC e a parte da tarde a gente atende com a ABB. E aí nós temos mais um atendimento voltado ao paradesporto, que é com o Esporte Mais. O Esporte Mais disponibiliza os professores ali, então nós temos a atividade do paradesporto das 4 às 18 horas da tarde, de terças e quintas-feiras. Pela manhã, das 9 às 11 e à tarde das 2 às 4. Então a gente inicia às 2 às 4 com a ABB e depois a gente entra com o Esporte Mais para a gente poder fazer atividade voltada ao paradesporto para todas as pessoas com deficiência. Qualquer tipo de deficiência a gente está recebendo. Se tu puder acompanhar, o atendimento do paradesporto ele é um atendimento aberto para a cidade. A gente não alinhou para a gente atender uma entidade X ou Y, mas também as entidades que quiserem ser atendidas, é só nos procurar que a gente disponibiliza os espaços e os horários. Os espaços não, a gente faz o atendimento. Claro. Não podemos criar horário porque o horário específico é das 16 às 18 horas com o Esporte Mais para a gente atender. Certo. É importante, né, diretor, tanto a parceria, né, quanto a viabilidade, né, a disponibilização dessas práticas esportivas, né, porque a gente sabe o quanto o esporte ele influencia, né, quanto o esporte ele é positivo, né, no crescimento, no desenvolvimento, né, enfim, né, cria toda essa... Exatamente, Clayton. O importante é que cada real investido no esporte é R$1 a menos que a gente investe na Secretaria da Saúde, no Sistema Único de Saúde. Certo. Então, quanto mais nós potencializar a prática do esporte, quanto mais nós investir no esporte para essas crianças, para esses adolescentes, e para o adulto e para o idoso, para nós é muito melhor. A gente diminui a nossa fila no SUS. Quem pratica esporte, o nosso SUS agradece, porque não vai estar lá aquele atendimento. E para nós é muito importante, Clayton, a gente poder potencializar isso aí. Então a gente está hoje atendendo ali na Orla crianças e adolescentes. E nós, como eu falei, nós temos nos outros equipamentos, a gente atende, além das crianças, a gente atende o adulto, a gente atende o idoso. Isso é também uma prática, quando o prefeito assumiu a administração, ele nos deu mais uma outra missão, que era criar a coordenadoria do paradesporto. Isso para nós foi muito importante, porque a cidade de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, tem uma referência no paradesporto. Então todo mundo que quiser algo voltado ao paradesporto, é só nos procurar que a gente começa. Nós temos muita atividade voltada no paradesporto, nós temos vagas sociais voltadas no paradesporto, nós temos o projeto Ola para Todos, nós temos a Semana do Paradesporto, que a gente faz muitas atividades lá na Ola e outros locais da cidade, com entidades que atendem o paradesporto. Eu cito aqui 2 entidades que elas são muito fortes, que é o Esporte Mais e a APABB, entendeu? Além de outras, a Paz, além de outras entidades, Kinder e assim sucessivamente na cidade. Então, é muito importante essa relação com a coordenadoria do paradesporto, conosco e com os clubes sociais, e a gente poder atender quanto mais pessoas, melhor para nossa cidade, né? Certo. Diretor, deixa eu me ater um pouquinho mais, né, no desenvolvimento do esporte que na categoria do paradesporto, né? Quais as modalidades, né, que estão sendo realizadas ali? Maravilha. Isso é importante, claro. É importante a gente falar um pouquinho sobre isso aí. Então, assim,
A modalidade que nós estamos trabalhando hoje com a criança e o adolescente é o rugby em cadeira de roda e o vôlei sentado. Então nós temos 2 quadras disponibilizadas nas terças e quintas-feiras. Nós temos as cadeiras de rodas lá na orla, junto à nossa administração e junto à equipe que está coordenando a atividade lá no local. Então nós temos o rugby o rugby na cadeira de roda e o vôlei sentado. Então são 2 práticas bem fortes aqui na cidade e que a gente está trabalhando muito bem ali na orla. A gente está recebendo ainda, Clayton, crianças, adolescentes, mas a gente está ali, o local está aberto para todo mundo. Todo mundo que quiser fazer uma atividade ali desportiva dentro do paradesporto está disponível, está aberto. Nós temos uma limitação de até 40 vagas por turno, entendeu? Para cada modalidade. Então a gente está recebendo pessoas. A ideia nossa era para fazer na noite, mas a gente viu a dificuldade da noite, tempo, inverno, então é melhor a gente poder fazer à tarde. Então, para nós está sendo muito importante. E quero deixar muito claro, Clayton, que está sendo um sucesso. Nós estamos com um atendimento muito grande na parte do futebol, pela parte da manhã, no futebol e no rugby. Então, nós não temos nenhum dia que não tenha atividade, quando não está chovendo, que nós não tenhamos atividade com um público já bem atendido, com pessoas, com crianças, com todo mundo, com seus pais ali acompanhando suas crianças, seus adolescentes. Né? Muito bom. Diretor, e a gente fala aqui no Paradesporto, né, uma dos parceiros nessa atividade é o Esporte Mais, né? Já fizemos entrevista aqui com o pessoal da direção do Esporte Mais e vale ressaltar, porque essa é uma atividade que, evidentemente, claro, tem os benefícios do esporte, né, para o desenvolvimento, mas também daqui a pouco alguns talentos podem ser, né, isso não está proibido, né, que temos alguns talentos ali despontando. Com certeza. Isso é muito importante. Sempre foi quando a gente começou a pensar no projeto, a gente pensou justamente nessa questão do talento. Porque aí eu vou entrar num outro projeto que nós temos, que é o Projeto Social Esporte Clube, que é o projeto de alto rendimento, onde a gente descobre os talentos na comunidade e leva para o clube para a gente poder potencializar aquela prática esportiva naquela localidade. O Esporte Mais, ele tem essa finalidade de buscar esses talentos. Então, a ideia hoje é justamente a gente poder cada vez mais potencializar o esporte para essas modalidades e poder buscar esse talento e ampliar o serviço na cidade, no alto rendimento. Então, nós temos Sojipa, nós temos União, nós temos diversos... O SESC, por exemplo, trabalha num alto rendimento. A APABB também trabalha num alto rendimento, entendeu? Obviamente, é diferente um pouquinho dos clubes no ponto de vista Sojipa e União, porque eles são clubes já com diversas categorias e com trabalho com alto rendimento muito forte, muito potencializado. Mas a ideia, quando uma criança, um adolescente, ele se destaca, a ideia é automaticamente já levar para o clube social para poder potencializar essa atividade e cada vez mais ele está em tona no esporte. Esporte salva a vida. Clayton, é muito importante cada vez mais a gente poder fomentar o esporte na cidade. Não só na orla, mas e sim na cidade como um todo, nas nossas praças, nos nossos parques, nos nossos centros comunitários, no nosso dia a dia. Se a gente puder fazer 15 minutos de atividade física ao longo do dia, a gente pode ter certeza que a gente vai ter um futuro bem melhor pela frente. Com certeza. Diretor, como é que tem sido, né, a receptividade ali, tanto dos alunos, né, quanto dos pais que participam ali, né? Como é que os senhores têm... Quais são os relatos que os senhores têm colhido ali na orla? Clayton, primeiro assim, é muito importante... A orla, quando a gente concebeu a orla da cidade, a Orla 3... e a gente tinha que criar alguns regramentos para a gente poder utilizar. A gente parou, a gente reuniu todos o nosso corpo de professores, os nossos técnicos, e pensamos, vamos deixar a orla se autorregular normal. E foi assim que aconteceu. Porque onde é que eu quero chegar? Então, a orla, se eu não tenho essas atividades para a comunidade, para o Instituto CEDEL,
para o Estudo Calabria, para essas crianças do paradesporto, ela se autorregularizar. Ela vai ter gestão, ela vai ter vida, ela vai ter criança. Ela todo dia ela frequenta em torno aí de 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 pessoas circulando diariamente ali na hora, ou fazendo a sua atividade física, ou utilizando ali a prática ou jogando futebol, ou jogando beach tênis, jogando vôlei, praticando o skate. O skate hoje está em tona, está muito forte em tona. Mas os relatos que a gente recebe dos familiares, das crianças, é um único reclamo. Nunca aconteceu isso na cidade. Essas crianças, elas não tinham essas atividades diariamente nos seus locais, na sua família. Então, isso veio só para a gente poder dar esse sinal para a comunidade, da importância que é aquele equipamento organizado, claro, com um professor ali mostrando como é que tem que fazer atividade, se faz assim, faz assado. É importante a gente ter um monitoramento do professor, então os pais estão cuidando e nós estamos pensando a gente abrir um pouquinho isso aí também para futuramente, porque eu acho que o pai também que está ali com a criança, ele também poderia, daqui a um pouco, ele está fazendo uma atividade, entendeu? Então, daqui a um pouco, nós estamos já conversando com nossos técnicos, entendeu? Daqui a um pouco para a gente poder pensar, fazer algo para aquele paizinho, para aquela mãezinha que está ali levando seu filho, sua filha, não só acompanhando aquela criança, mas daqui a um pouco deixando ele também se movimentando, que eu acho que é importante a gente poder movimentar todas essas crianças e adolescentes, inclusive os pais, né? A gente acabar com esse sedentarismo, né? A nossa cidade, ela é uma cidade, tem pesquisas aí que mostram muito a questão nacional da questão do sedentarismo do brasileiro, entendeu? Então, a prática esportiva ela é fundamental. Então, como eu falei, claro, 15 minutos de atividade física ao longo do dia, qualquer hora, qualquer tipo de uma caminhada de 15 minutos, a gente vai, ali na frente, a gente vai ver o quanto foi importante a gente poder fazer essa atividade. O que não pode é ficar parado, né, diretor? O que não pode é ficar parado. E a Secretaria de Esporte, o que ela puder fazer para ninguém ficar parado na cidade de Porto Alegre, todos os cantos da região do orçamento participativo a gente vai fazer. Nós estamos com projetos aí sendo ganhos através de editais, através do governo federal. Nós estamos com boas notícias agora para os próximos dias vindo a acontecer na cidade, projetos, potencializar centros comunitários. Então, o que não podemos, como tu falou, Clayton, é ficar parado. Certo. Diretor, para a gente encerrar aqui a nossa entrevista, gostaria que o senhor reforçasse, né, para a população o convite para que participe dessas atividades, especialmente, né, essa voltada para o paradesporto, né, que é uma atividade mais livre, de quem chegar por ali vai poder participar, né, não é ligado a alguma entidade, né, mas é mais livre ali. Então, gostaria que o senhor até desse o serviço para nós, dias, horários, e reforçasse o convite para que as pessoas participem. Chegue por ali na Orla, nas quadras da Orla, nas terças e quintas. Terças e quintas. Bom, Clayton, volto a falar, é muito importante a gente poder falar um pouquinho desse nosso projeto, o projeto Orla para Todos, e o projeto já diz, né, é Orla para todos, não é para A ou para B, é para todos que quiserem fazer parte desse do esporte na cidade. Terça e quinta, pela parte da manhã, das 9 às 11, nós temos futebol 7 para as crianças, terça e quinta, masculino e feminino. Terça e quinta, das 2 às 4, nós temos futebol também com a ABB, terça e quinta, e nós temos o paradesporto das 16 às 18 horas na quadra 8. Importante, podemos buscar a nossa administração ali do parque para poder fazer parte do projeto. Nós temos o rugby e nós temos o vôlei sentado e é aberto para toda a comunidade. Então você que tem algum tipo de deficiência, por favor, e que queira fazer esporte, nós temos os nossos professores preparados para poder te atender lá na nossa orla. E as entidades que atende essas pessoas com deficiência, que quiserem nos procurar, procure lá a Secretaria de Esporte, através da Diretoria de Esporte, através da Coordenadoria do Paradesporto, para a gente poder receber as entidades e as crianças que mais precisam para o nosso projeto. Perfeito. Diretor, quero deixar também o site aqui da Secretaria, né, para qualquer dúvida também o pessoal pode entrar pela internet, prefeitura.poa.br/SMELG, ali também na sua tela aí, tem todas essas informações, então para tirar qualquer dúvida. Diretor Rodrigo Candric, diretor de esportes da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude aqui de Porto Alegre. Secretário, diretor, muito obrigado
pela presença, pelas informações. Bom trabalho para o senhor. Obrigado, Clayton. Obrigado a todos os ouvintes aí da TV Câmara. Volto a falar uma boa semana a todos e a gente está à disposição na Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude para a gente poder cada vez mais fazer esporte na nossa cidade. Tá certo. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Confira mais notícias do Legislativo nas nossas redes sociais e no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Muito obrigado pela sua audiência. Você já sabe, a gente se encontra na próxima edição. Até lá!